Então, bom dia a todos, mais uma vez. Eu vou só me apresentar aqui, para que as pessoas novas que estão aqui possam me conhecer. Eu me chamo César Cruz. Só me dê um sinal aí, por favor, se todos estão me ouvindo bem, se o áudio está bom, só colocar aí um sinalzinho aí de um símbolo de uma mãozinha, só para mim ter uma noção se vocês estão ouvindo bem. Ok, muito obrigado, Jorge. Então, vocês me escutam bem. Então, eu me chamo César Cruz e já há 30 anos eu estou nessa caminhada de autoconhecimento, essa caminhada de compreender, entender qual é a minha jornada nessa existência. E hoje eu me sinto, com esses 30 anos aí de caminhada, um pouco de informação para que eu possa estar compartilhando aí com os meus irmãos de jornada. E dentro dessa trajetória toda, eu nasci numa família, que é uma família que a minha avó é do interior da Paraíba, então a minha família ali, por parte de mãe, vem dali, e minha avó é descendente da tradição dos índios potiguara. Então, a minha bisavó era potiguara, e quando minha avó nasceu, a minha bisa já não estava na aldeia, ela já tinha identidade civil, aquela coisa toda. Então, minha avó foi uma grande rezadeira. Então, eu nasci ali nesse universo, das rezadeiras. Isso era muito comum, ali na década de 50, 60, a gente ter essas rezadeiras. Aqui onde eu moro, em Vassouras, a gente não tem. Eu tive o prazer de conhecer, acho que era a dona Angelina, acho que o nome dela era essa, 90 e poucos anos, 95, 96, eu tive o prazer de ir algumas vezes lá por ser rezado, para ser rezado por ela. Não só eu, mas a minha esposa e a minha filha, a gente teve esse prazer aqui. Temos algumas ainda hoje aqui que fazem, esse lindo trabalho. E minha avó, ela foi uma dessas rezadeiras, de rezar criança, rezar adulto. Então, eu nasci dentro desse universo, E naquela época, uma das tradições filosóficas, que eu vou colocar assim, religiosa, que era muito, muito comum, muito grande, é a tradição, e a filosofia da Umbanda. Então, a minha infância, eu passei um pouco da minha infância ali, a minha juventude, até meus 15 anos. Então, eu sempre tive uma certa sensibilidade. E quando chegou uma certa idade, contar aqui rapidinho, só para vocês entenderem aonde eu cheguei, eu tive esse chamado, ali eu devia estar com 21, 22 anos, eu tive esse chamado, esse despertar, que hoje isso está acontecendo muito cedo, Então, hoje eu atendo, na realidade, alguns adolescentes com 16, 17 anos, que já estão nesse chamado. E isso, na minha época, acontecia lá com uns 27, 28, 30 anos, Hoje está muito cedo. E essa é uma visão até que eu entendo porque os jovens de hoje estão apresentando alguns sintomas, que está sendo muito disfuncional. Mas, enfim, esse é um outro bate-papo que a gente vai conversar mais isso no final. E, de princípio, ali, a minha avó ela já tinha feito a passagem, então eu fui buscar esses entendimentos ali no universo mais acadêmico. Então, eu fui estudar psicologia para me entender um pouco. Depois da psicologia, eu sou de uma época da parapsicologia também, ali na década de 95, 96. Então, eu vivi esse universo, estudei no Instituto de Parapsicologia. Depois fui para o Instituto de Renascimento, hipnose, terapia de vidas passadas. Então, eu tenho essa formação ali. Estagiei no Hospital Pineal, ali em Botafogo, depois das minhas formações. E mais para frente, eu fui, então, conhecer o yoga. Foi quando a meditação entrou aí na minha vida, e toda essa parte mais filosófica e esotérica.
E eu fui transitando por todo esse caminho, sempre dentro desse processo da minha busca, de entender, né, esse meu chamado, esse meu conhecimento, e a tradição, né, e a filosofia que mais chamou minha atenção e que ressonou ali no meu campo, né, e que hoje eu tenho como base dentro da minha caminhada, foi conhecer as tradições e as filosofias nativas. Então, eu tenho uma vasta experiência dentro desse universo do xamanismo, né? Eu tive dois mestres, dois grandes professores dentro desse universo, uma da tradição do Chaen, a outra do México, e por último eu tive, né, da tradição dos Návarros, e com ensinamentos, filosofia, a cosmologia deles, né, a própria psicologia de vida deles, é algo assim fantástico, né, maravilhoso, a conexão com o céu e com a terra, enfim, foram assim momentos muito mágicos da minha vida. E hoje eu me encontro, né, até pela minha idade, sendo um facilitador dessas tradições, desse conhecimento. Então, estou hoje como César Cruz, com um pouco dessa bagagem aqui que eu passei para vocês. É um tempo um pouquinho curto para a gente falar de muita coisa em relação a tudo isso, mas só uma pequena apresentação. No meu canal no YouTube, a gente vai ter, né, várias dessas salas, pois eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, e lá tem várias dessas salas com tópico diferente, tem salas que eu falo um pouco mais sobre a filosofia nativa, depois vocês buscam lá também para dar uma olhada. Eu tenho feito aí eu tive um convite, na realidade, né, do Ricardo, que é o dirigente, né, e o coordenador lá do CEL, que é uma casa da tradição, né, espírita, filosofia, muito, sabe, de muita luz, e todo mês eu tenho ido lá, né, fazer ali uma roda de conversa. Então, um lugar que vocês vão estar me encontrando, pelo menos uma vez ao mês. Eu estou no Rio, e eu estou ali no Recreio, na Casa do Céu. Depois, se alguém quiser mais informações, é só me pedir. Então, a gente também pode ter esse encontro ali, pessoalmente, né, para a gente se abraçar e trocar mais informações, tá? Então, se inscreva lá no meu canal, depois eu vou compartilhar essa sala com vocês, e aí vocês se inscrevam, e lá tem outros tópicos com mais estudo, tá? Então, para a gente começar nosso bate-papo de hoje, né, eu vou estar falando um pouco sobre algumas inteligências, e vou focar mais depois na inteligência espiritual, ok? Então, para a gente começar, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, né? O que realmente guia nossas escolhas? É a nossa mente ou são as nossas emoções? Ou algo mais profundo além, né, dessa percepção? E o que é a mente? O que é o cérebro? O que é as nossas emoções? Então, para a gente começar, só para a gente entender um pouco sobre o que é a mente, o que é a emoção, qual desses dois canais, qual dessas duas inteligências é que nos guia? De que forma a gente toma as nossas decisões? É baseado nas nossas emoções ou é baseado na nossa inteligência mais lógica, mais racional? E aí a gente vai fazer uma pequena dinâmica. Eu quero que nesse momento a gente feche os olhos, vamos fechar os olhos, procura relaxar sua face e vamos prestar atenção na nossa respiração. E a gente vai ter uma respiração mais consciente e uma respiração estruturada. Então, com os olhos fechados, nós vamos inspirar profundamente pela narina, prende a respiração, mentalmente conta de 1 a 5, e solta suavemente pela narina, esvaziando completamente,
e tenta ficar 5 segundos sem respirar. Precisou respirar, contou 5, inspira. Observe essa respiração. E procure apenas respirar, observar a respiração. Apenas respire. E perceba. Essa é uma prática que nos traz para esse momento agora, estar presente. O que é estar presente? É estar aqui agora. Muito bem. Suavemente, a gente abre os olhos, respire naturalmente. Então, quando falamos sobre inteligência espiritual, esse termo não é apenas um conceito abstrato, mas é uma força que integra a nossa mente, o corpo, as emoções, dando sentido à nossa vida. Então, essa prática que nós acabamos de fazer, ela é uma prática que ela nos leva para essa consciência. Há 2 tipos de respiração. A respiração automática, que é essa que nós estamos agora presenciando, e a gente só está prestando atenção nela porque eu toquei nesse assunto. Então, essa é uma respiração que ela está vinculada ao sistema autônomo. A gente não precisa prestar atenção para que a respiração, essa respiração mecânica, né, biológica, que nos mantém com todo o nosso sistema trabalhando, a gente não precisa prestar atenção nela. Mas quando a gente faz esse exercício que a gente acabou de fazer, de prestar atenção na nossa respiração, a gente acessa em nós uma outra percepção. E essa é uma percepção que acredito que a grande maioria não tem um hábito de trabalhar com ela, de não utilizá-la. E aí, quando a gente se fala, né, sobre prestar atenção na respiração, a gente está fazendo um processo de olhar o nosso mundo interno. A gente tem um conhecimento e acha até que a gente administra o nosso mundo aqui fora. Então, tudo que está aqui fora, tudo aquilo que nós estamos olhando, enxergando, a gente tem essa percepção que nós estamos no controle. Mas, na realidade, nós não estamos no controle. Muitas das vezes, nós não estamos nem no controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do que acontece em nossa vida. Muitas das vezes, né, eu encontro, até porque uma das minhas ocupações da minha vida é ser um terapeuta, e como terapeuta eu tenho um trabalho, né, de acompanhar algumas pessoas para ajudar ela a sair de um processo, de uma vida muito disfuncional, e dentro de toda essa confusão que está acontecendo na vida das pessoas, elas vão gerando sintomas de dores e, às vezes, alguns desequilíbrios biológicos, mentais e emocionais. Dentro da minha experiência, quando esses processos estão acontecendo,
é porque essa pessoa ela não está na administração. Não é ela que está sendo a gestora. Não. E dentro da minha experiência, por um simples fato, ela não tem vida interior. Todos nós temos vida exterior, aqui fora. O que está no externo aqui, a gente está ali, né, procurando organizar. Mas e a vida interior? E o que as filosofias mais antigas, né, nos falam, que nossa vida aqui fora, o mundo aqui fora, ela é um reflexo do seu mundo dentro. E aí é uma equação muito simples. Se a minha vida aqui fora, ela está organizada, ela está fluindo, eu estou, sabe, num fluxo. Sabe aquele voo de cruzeiro, né? O avião, ele fica numa determinada altitude e fica um voo confortável, né? Silencioso, não há turbulências, há um pequeno vento, né? Mas é um voo muito tranquilo. Isso é possível em nossa vida. Eu gosto muito de trabalhar com analogia, eu vou trazer várias aqui que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Hoje, né, eu me coloco dentro desse voo de cruzeiro. Não há mais turbulência como já houve em minha vida. Hoje é um voo mais suave, agradável, em todos os setores da minha vida. Sempre lembrando que não existe o 100%. Vai sempre ter uma porcentagem que é o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. A vida é uma escola. E os desafios, né, que chegam até as nossas vidas, ela é um processo de aprimoramento. Só que, às vezes, há pessoas que elas não olham, não querem identificar, elas não querem prestar atenção no que a vida está chamando para as suas transformações, e esse negar o aprimoramento, o crescimento, a transformação, ela, com o passar do tempo e dos anos, ela vai gerando dores e doenças. Então, uma das minhas visões por qual as pessoas adoecem é porque há uma desarmonia dentro de um processo do próprio fluxo da vida dela. Ela não está querendo olhar para aquilo, ela não está querendo prestar atenção naquilo. Dentro da minha concepção, é porque ela não tem, ela não estimula, ela não comunga com a sua inteligência espiritual. E aí a gente vai entrar dentro desse universo. E aí, inteligência espiritual, sim. Mas nós temos outras inteligências, que eu vou passar aqui rapidamente por esse ponto. Temos uma inteligência mental. Tá? Nossa mente, e aí eu vou aqui trazer uma observação. A nossa mente não é o cérebro. O cérebro, ele é um órgão dentro do campo biológico. Nossa mente é um estado de consciência. A nossa mente, ela está num outro campo. Mas o cérebro, ele é o aparelho que codifica e traz sentido como pensamento, intuição. Eu vou fazer aqui uma analogia. Vamos imaginar, eu gosto muito dessa analogia, que o nosso cérebro é o aparelho celular. Que como o aparelho celular, o nosso cérebro, quando dentro da formação do mundo biológico, desse corpo biológico, já vem alguns programas nele. Tá? Esses programas são herança dos nossos ancestrais.
tanto no campo da biologia, como alguns genes. Esses genes, eles tanto são positivos quanto negativos, ok? Como também vem dentro do campo, hoje se falando da epigenética. Então, as memórias, as histórias, comportamentos gerado dentro do nosso sistema familiar, nós herdamos também. Então, é aquele programa que eu digo que está ali no sistema autônomo. Há programas em nós que ele é automático. Tá? A falta da consciência de uma percepção mais profunda, mais espiritual, que é essa inteligência espiritual, às vezes a gente fica preso dentro dos nossos programas sistêmicos. Que tanto Freud quanto Jung e outros psicólogos, mas eu vou sempre trabalhar com esses dois, né, porque foi ali os grandes divisores, né, e que marcou a sua época com as suas percepções. Então, Freud falava, né, ele trouxe o termo, né, do inconsciente, que algumas heranças estavam ali no nosso inconsciente e se tornam movimentos e comportamentos automáticos. Né? Jung, ele avançou mais, né? Freud ficou muito preso, a visão dele se limitou ali dentro da visão sistêmica, mais familiar. E Jung, ele vai mais além. Além desse sistema familiar, ele também trouxe o sistema mais universal. Então, qual é o inconsciente coletivo da cidade do Rio de Janeiro? Qual é o inconsciente coletivo da cidade aqui de Vassouras? Então, além da nossa mente trazer as informações do nosso sistema familiar, Jung, com suas caminhadas, com seus estudos, né? Jung bebeu muito da fonte lá do Oriente. Jung, ele foi um buscador. Ele teve na Índia, no Tibete, ele teve na China, ele teve com os índios norte-americanos, ele teve com as sociedades na África. Jung, ele foi, assim, um grande buscador, né? Que é um caminho que eu gosto muito de fazer nessa minha existência, né? De beber de todas as fontes. E a partir disso, Jung traz essa concepção dos arquétipos. E ele fala, então, desses arquétipos universais. Dentro desses arquétipos universais, ele está falando ali do inconsciente coletivo. Então, nós temos o inconsciente coletivo da cidade onde a gente está, isso nos afeta. A mente capta isso. Há o inconsciente coletivo do nosso sistema e do ambiente que a gente vive. E há o sistema também da herança dos nossos ancestrais, tanto genético, né, biológico, e o que foi as nossas gerações para trás. Na nossa sociedade tribal, principalmente ali da filosofia dos índios do norte, né, eles partem de um princípio que nessa geração agora que eu me encontro, eu vou me colocar aqui como, né, eu me encontro nessa minha geração, dentro dessa visão, eu, César, eu sou responsável por eu trilhar esse caminho de autoconhecimento, de autobusca, né, de procurar me aprimorar, curar o que precisa ser curado. Por eu puxar esse arquétipo, por eu ter esse movimento, né, do curador, do místico, né, do psicólogo, do terapeuta, do focalizador, do professor, do educador dentro desse universo de estar despertando as pessoas, esse meu arquétipo, então, me coloca dentro do meu sistema, eu vou me colocar aqui como essa pessoa, aquele que está, né, trazendo novas informações e trazendo harmonia para o sistema
familiar. Então, no momento que eu estou fazendo isso, eu estou trazendo uma nova informação. E eu sou responsável, dentro da visão dessa filosofia, dessa tradição, né, nativa, eu sou responsável por 7 gerações passadas e por 7 gerações que vão vir depois de mim. Ou seja, eu conheço até a história da minha bisavó. E eu vou acompanhar até os meus netos. Então, por eu estar dentro desse arquétipo do curador, as minhas ações, aquilo que eu coloco, aquilo que eu faço, aquilo que eu curo, eu estou fazendo uma ressonância, né? Isso está vibrando dentro desse sistema. E Jung, ele tem essa percepção. E aí é quando ele fala, né, do inconsciente sistêmico, do inconsciente coletivo, e há também, né, o que a gente chama de um inconsciente planetário. Por quê? Nós somos, né, um micro dentro de um macro. O planeta Terra, ele é um sistema orgânico, biológico. E a gente está inserido dentro desse sistema. E aí tem uma frase muito bonita, né, de alguns filósofos, mestres de sociedade tribal, que eles dizem o seguinte: aquilo que você faz com a Mãe Terra, você está fazendo com os filhos da Terra. E existe até uma passagem, né, de uma carta que foi escrita por presidente dos Estados Unidos, quando aqueles conflitos lá nas planícies, né, do norte, que havia lá entre os índios e os soldados americanos, há uma proposta de se comprar as terras dos índios, para que a guerra pudesse terminar. Foi uma proposta que o presidente na época teve. E aí havia ali um grande líder que reuniu as 7 maiores nações nativas na época, e ele era o líder, o porta-voz, né, aquele que representava essas nações, e eles sentaram para conversar, e a proposta foi levada para esse índio, e então ele dá uma resposta, e essa resposta foi escrita. Vocês encontram isso na internet, né? E na abertura da Eco 92 aqui no Brasil, essa carta foi lida. E a carta tem algumas passagens que eu vou me lembrar aqui agora, e uma coisa que ele dizia o seguinte, né? Esse índio falava: como eu posso vender o céu e a terra? Né? Como é que eu posso vender os animais, o rio que corre? Como eu posso vender aquilo que não nos pertence? Nós somos filhos da terra e não donos da terra. E a carta é linda, né? Eu não vou lembrar agora ela aqui, mas essas passagens ficaram na minha mente, né? A carta é uma grande poesia, e eles dizem: nós vamos entregar as planícies para vocês, mas que vocês cuidem, né? Que os meus netos possam ver os búfalos, que meus netos possam beber da água do rio que corre, que meus netos possam comer o fruto sagrado. Ou seja, ele em 1800 e pouco, ele já teve uma visão ecológica, né, do que o homem, sem essa consciência da inteligência espiritual, poderia fazer com a Terra. Então ele foi considerado um dos primeiros ecologistas naquela época, porque ele já tinha noção. Porque essas sociedades nativas, dentro da filosofia e da cultura deles, eles trabalham muito essa conexão com o sagrado, que é essa inteligência espiritual. Então, em relação às inteligências, nós temos uma inteligência emocional. Tenho aqui no canal, né, uma aula falando sobre inteligência emocional, depois vocês procurem. Então, a nossa inteligência emocional é a primeira leitura de qualquer situação que chega até nós, ela é emocional. A gente primeiro sente. Depois que a gente sente, que a gente gera uma emoção, nós então vamos entender mentalmente o significado daquela emoção que estamos sentindo. Se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é neutra. Mas a nossa primeira leitura, ela é no campo emocional. Ou seja,
Uma das coisas que nós temos que desenvolver na nossa vida é ser inteligente emocionalmente. De que forma? Aprendendo a administrar as nossas emoções. Então, em relação a sentimentos, emoções, a esse campo emocional, quando eu me sinto incomodado com uma situação, que aquilo mexe comigo, me deixa mal, essa consciência é a consciência do ego, desse eu humano inconsciente, no qual ele vai buscando na vida apenas as sensações que são prazerosas. Porque quando a gente está nessa consciência, ela é uma consciência que ela entende que sentir dor, ser rejeitado, ou receber não, né? Ser rejeitado assim, olha, a sua presença aqui não é bem-vinda. Né? Essa consciência do ego, ela não consegue processar isso. Essa consciência do ego, ela não consegue entender que a vida, ela é impermanente. Tudo é impermanente. Que é passageiro, é efêmero, e que nada nos pertence. E aquilo que está hoje comigo, até esse corpo físico, né, esse lugar aqui onde eu estou hoje, maravilhoso, no qual todos os dias eu agradeço a oportunidade de estar aqui, tudo isso aqui também é passageiro, é temporário. Mas para você ter essa compreensão, você tem que estar numa outra consciência. Você tem que entender essa consciência do ego, das emoções, para que você possa ter paz na sua vida. Imagine 90%, né, das pessoas que eu faço acompanhamento, de uma forma geral, não só as pessoas que eu faço acompanhamento, aonde estão os grandes conflitos entre o que ela sente e o que ela pensa. Então, esse processo da inteligência emocional é uma das coisas que, assim, deveria estar nas escolas, ensinando as pessoas que, assim, a vida no nosso dia a dia, as nossas relações com o mundo, com o outro, a leitura, a primeira leitura, é lá dentro da casa das emoções. Guerras foram feitas, né? Sociedades foram dizimadas por uma questão das emoções mal trabalhadas, de não compreender a religião do outro, a tradição do outro, né? Me veio aqui agora na cabeça, né, na história, a batalha de Troia. O que foi aquilo? Se você pega a história, o que começou? Onde começou? Né? Um príncipe troiano, quando foi visitar lá os outros países, né, se apaixonou lá por uma mulher e ela foge, vai com ele, vai para Troia, e o rei de lá se sentiu ofendido porque a mulher dele fugiu. Claro, ela era maltratada por esse rei, encontrou uma pessoa mais carinhosa e fugiu. A partir dali se criou uma das maiores guerras, que é a Guerra de Troia. Por causa de quê? De um ego que ficou ferido porque um foi lá na terra dele e a mulher resolveu ir embora com ele. E quantas guerras são formadas? A gente está vendo hoje. As guerras que estão acontecendo hoje, nós temos aí presenciando, que a gente sabe, né? Pelo menos duas. Está ali Israel, está ali a Rússia com a Ucrânia, por uma questão de ego. Não, aquela terra é minha. Essa fronteira você avançou aqui, é a minha fronteira. Não há raciocínio, não há uma lógica naquilo ali. Emoção pura, briga de ego. Eu sou mais forte. Eu sou, né? Então parecem, né, crianças, né, adolescentes, brigando por um brinquedo. Aí tem que vir alguém mais adulto para dizer, olha, não dá para vocês ficarem brigando por causa de um brinquedo. Vamos sentar e vamos tentar entender. Nossa vida, as nossas decisões, na grande maioria das vezes, é definida e tomada pelas emoções. Inteligência emocional é isso, tá? Depois vocês buscam aqui no canal, que eu tenho aqui uma aula que eu foco mais sobre isso. A outra inteligência é a inteligência corporal, né? Aquele termo corpo fala,
E a gente vê muito dessas inteligências, né, dentro do universo do atletismo. Ali se trabalha mais essa inteligência corporal, né? Eles conseguem fazer coisa com o corpo que a gente fica assim, uau, como assim? Esse é um outro processo dessa inteligência. E chegamos, então, no qual nós vamos focar hoje. Eu só dei uma passada assim nas outras inteligências, que é para a gente entender que nós temos a inteligência física, uma inteligência mental, emocional, física e espiritual. Voltando no termo mente e cérebro, então o nosso cérebro é o aparelho e a mente, ele é um sinal. Então, o sinal da operadora, esse sinal da operadora que pertence ao chip que está no meu celular, quem capta isso? É a mente. E como isso se processa dentro do nosso corpo biológico? Porque aí eu tenho que vir para a parte biológica. Nós temos 7 centros de força. E aí eu vou lá para um conhecimento filosófico, psicológico, esotérico, místico, mágico, das tradições orientais, no qual há um conhecimento que já existe há mais de 3.000 anos, se não for mais, 3.000 anos o que tem escrito. Então eles contaram daquele processo onde a coisa foi catalogada, porque para essas tradições os conhecimentos eram passados, né, nas reuniões, nos estudos presenciais, e para alguns discípulos, não eram todos que tinham acesso em relação a isso. Eles ali já tinham identificado, né, que há um corpo energético, e aí vocês vão encontrar isso nas culturas, nas filosofias, né, do taoísmo, a própria acupuntura, o Douyin, o Shiatsu, que trabalham, né, com os meridianos, que são campos de energia que circulam o nosso corpo físico. Né? A própria medicina Ayurveda, trabalhando com as polaridades, com os doshas, frequências. Né? Nós não vamos nos aprofundar muito nisso, porque a gente não vai estar falando aqui sobre corpo energético, mas 7 pontos, 7 centros de força, bem distribuídos no corpo, né? No qual o principal dele, topo da cabeça. Biologicamente, lá no topo da cabeça nós temos uma glândula, que é a nossa pineal. Essa glândula, ela é responsável por todo o nosso sistema endócrino. Ela que harmoniza, ou seja, nós temos uma farmácia interna. Nós temos um bioquímico interno. Nós temos algo em nós que produz, né, todas as substâncias bioquímicas que nós precisamos. É essa glândula que Descartes chamou da morada da alma, na época, né, um grande filósofo, falou que a única função dela seria essa. Para essas tradições mais antigas, é essa glândula, vamos fazer uma analogia de uma antena, ela é o nosso roteador. Caiu com as minhas analogias, mas acho que fica mais fácil a gente entender. Então eu tenho o aparelho, o celular, que é o cérebro. Existe um chip para captar o sinal da minha operadora, que é uma antena em determinado ponto. Mas para que eu facilite também, né, essa comunicação, eu vou ter aqui na minha casa um roteador. A nossa pineal, ela é esse roteador. Na Índia, é conhecido como um centro de força que liga céu e terra. Então, nas tradições nativas, tradições espirituais, falam muito dessa conexão céu e terra. E qual é uma das funções dessa glândula? Orientação. Dia, ela se orienta, campo magnético da Terra. Então, nós estamos conectados com o campo magnético da Terra.
Ou seja, há um campo. E ela trabalha com frequência. E isso não é novo aqui. Para nós pode ser novo no Ocidente, mas no Oriente, tanto que eles já tinham um mapeamento do corpo energético através dos meridianos. Né? Quando um canal de energia, né, desses meridianos não estão fluindo, o corpo adoece. Por quê? Esse campo está em desarmonia. Então imagine que a pineal, uma outra analogia para ficar mais fácil, ela é um maestro que está lá de frente para 40, 50, uma orquestra, deve ser mais ou menos essa quantidade de músicos, né, com vários instrumentos totalmente diferentes. O que o maestro fica fazendo ali, se descabelando todo? Quem assim, parece até que o cara está ali tendo algum, né, que ele está surtando aí com aquela varinha, aquela coisa toda. Ele está mantendo o equilíbrio e a harmonia para que uma nota não fique fora, para que a batida do tambor encaixe, né? Para que um instrumento não fique mais alto do que o outro. Em determinados momentos da música, há um instrumento que ele vai prevalecer mais, né? Para que a nota e tudo aquilo ali, quando a gente escuta todos aqueles instrumentos, né? Tocando junto, cria algo fantástico que é a música. E para quem escuta, é algo fantástico, aquilo é uma arte. E quando você vê cada instrumento daquele sendo afinado, sendo... Cara, como é que tudo isso diferente vai se harmonizar e vai criar música? A pineal, essa glândula, biologicamente, quando está alinhado, ela cria harmonia, ou seja, cria saúde, ela cria paz, ela me dá discernimento, ela me traz felicidade, contemplação, plenitude, amor. Todos esses atributos, quando que está definido o que é uma pessoa zen, o que é uma pessoa em paz. Sim, e conectado com essa consciência espiritual. Então ela nos conecta céu e terra, mente divina, mente cósmica, mente de Deus, mente universal. Cada tradição vai dar um nome, não importa o nome. O que importa é que vocês entendam. Nos conecta direto com essa glândula que alinha esse aparelho. E aí eu vou trazer uma outra analogia também que eu gosto. Quem viu aquele filme Avatar? Então, esse aparelho biológico no qual vocês estão me vendo aqui, conversando, interagindo com vocês, ele é meu avatar. Mas há uma consciência que administra esse avatar. Que é esse eu maior. Essa é a nossa inteligência espiritual. Inteligência mental, eu organizo a minha vida, eu tenho minha agenda, né? Eu tenho uma vida organizada, eu tenho uma vida financeira organizada, eu tenho uma agenda organizada, eu tenho uma relação organizada, eu tenho o meu trabalho organizado, me organizei hoje para estar aqui, né? Ontem escrevi os tópicos no qual eu vou estar aqui transitando com vocês, trabalhando com vocês. Isso é uma organização mental, lógica. Eu tenho um horário aqui, mais ou menos, para trabalhar com vocês. Se essa mente, esse cérebro estão disfuncional, cara, a vida está um caos. E se ela tiver disfuncional o cérebro, eu vou ter sintomas. Sintomas de comportamento, sintomas de emoções e sintomas biológicos. Eu posso estar aqui doente, né, com o corpo inflamado, vivendo, tendo dores, enfim, tudo aquilo que biologicamente a gente vai precisar de ir para o médico. Mas se esse maestro aqui está organizando, tá, vai fluir. Né? A vida fica mais leve, as coisas ficam mais tranquilas. Desorganizou, um abraço. Ok? Eu tenho uma inteligência emocional, né? Eu sei lidar com as relações, eu sei lidar com os acontecimentos
aquilo que não está previsto, que eu não tenho controle. O que eu não tenho controle? É o que vai acontecer aqui fora. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Mas como eu vou me comportar, como eu vou me posicionar, né? Como eu vou fazer as minhas escolhas, se eu vou para a esquerda, para a direita, ou ficar no centro, isso me pertence. Isso nos pertence. Mas isso é inteligência emocional. Fisicamente, inteligência física. O corpo fala, aí vem as práticas do yoga. Que no yoga você vai entender sobre a mente, como a mente funciona, como administrar nossas emoções e como trabalhar, né, as leituras corporais. O corpo fala, não é isso? Então, as práticas do yoga. E no final, quando você entra naquele estado de silêncio profundo, você também está alinhando a sua prática, né, da sua inteligência espiritual. Poxa, olha, eu tive uma visão aqui, eu tive uma sensação tão gostosa, eu estou em paz, eu ouvi alguma coisa que é uma intuição, eu tive uma revelação. Por quê? Ela entrou em estado de silêncio. Essas 4 inteligências, numa prática, eu dei aqui a prática de yoga, eu acho ela mais completa, porque trabalha essas 4 inteligências. No yoga chama das 4 naturezas. Tá? E organizou. Aquilo que eu preciso saber não está lá fora, está dentro de mim. Vocês já ouviram essa frase? Tudo que você busca já está em ti. Tudo que realmente cada um que está aqui precisa saber, se a vida não está naquele voo de cruzeiro ainda, como eu acabei de falar aqui, que eu dei meu exemplo, tudo que vocês precisam saber está dentro de vocês. Está nessa consciência interna. Só que a gente vive muito no externo. Quantos estímulos tem para deixar você aqui no externo? Muitos. E quantas vezes por dia você para, fecha os olhos, se desliga de tudo isso aqui fora e vai para o seu mundo? Quantas vezes? Eu faço de manhã cedo e às vezes à noite. Muito pouco, tá? Muito pouco. Está mais externamente do que internamente. Muito pouco. Essas são as inteligências. E a inteligência espiritual, filósofos, né, que trataram um pouco desses contextos, né, como eu falei, lá no Oriente, o hinduísmo, né, na Índia chama-se de Atma, a consciência individual, Atma, a essência eterna do homem, aquilo que nunca nasce, que nunca morre. É poético, né, a definição dessa tradição filosófica sobre Atma. Eles também chamam do eu verdadeiro. Sim, quem sou eu? César, que está aqui falando com vocês, é um fragmento muito limitado da minha verdadeira essência, de todo o meu potencial enquanto um ser divino, uma centelha divina, uma consciência Atma. O que está aqui é um fragmento. E quanto mais eu tenho prática de silêncio, prática de meditação, de ficar comigo, mais eu vou ter acesso a esse conhecimento que pertence à minha alma, ao meu Atma, essa consciência divina. Se eu me aprofundar nessa tradição, no qual eles falam muito sobre reencarnação da consciência divina. Essa imagem aqui, todo esse processo desse avatar aqui, ele é único. Tá? Então, biologicamente, quem está, vamos dizer assim, se desgastando, quem tem prazo de validade é o corpo biológico. A essência, Atma, a centelha divina, ela é imortal. E ela vivendo experiências parecidas com essa. Como então eu vou me sentir perdido, sem saber o que fazer,
desesperado, às vezes até pensando em tirar a vida, porque eu não aguento essa pressão, eu não aguento mais sentir isso. Isso diz para mim que essa pessoa está muito distante, ela se afastou demais da sua essência divina. Porque quantas experiências como essa ela já teve? Será que é a primeira vez que eu sou pai? Será que é a primeira vez que eu sou um chefe de família? Será que é a primeira vez que eu estou aqui como uma liderança dentro de alguns conceitos das filosofias espirituais? Será que é a primeira vez que eu estou aqui como facilitador, como um terapeuta, como educador? É a primeira vez que eu estou fazendo isso? Se eu ficar na consciência humana, parece que sim. Mas se eu tenho práticas de mundo interior, de comungar, né, com essa essência, que é o que anima e que está se manifestando através desse aparelho aqui, eu vou saber o que fazer. Eu vou ter as intuições, eu vou ter os insights, vai vir nos meus sonhos, vai vir nos meus momentos de contemplação, de várias práticas de meditações diferentes. Sabe, vem aquilo. Uau! Ah, ok. Já sei qual caminho tomar. Ou seja, tudo que você busca já está em ti, está no seu interior, está no centro. Então, Atma, essa centelha divina, que nos anima, que está no nosso centro. No budismo também fala, que é uma outra tradição, né, muito antiga. Toca também nesse assunto. Siddhartha falava muito sobre isso. Certa vez um discípulo pergunta a Siddhartha, né, por que tanto sofrimento no mundo? E aí Siddhartha então fala para o discípulo, então faça uma jornada durante um ano, visite todos os vilarejos e escute essas pessoas, escute o sofrimento deles. E aí quando esse discípulo volta, ele traz para o mestre, né, e mestre, o sofrimento das pessoas está em ela achar que tudo que elas têm é dela e que elas têm medo de perder. Olha, natureza emocional. Elas estão mais envolvidas com os sentimentos, com os prazeres. Sentimento é uma outra coisa, depois eu vou falar a diferença de sentimento e emoções. Com as suas emoções, com os seus prazeres. É nisso que elas estão. Então, quando elas se apegam a isso, elas sofrem. Porque elas acham que aquilo é para ela, que é eterno. Então, a nossa felicidade está na consciência do desapego. O quanto você é desapegado das coisas que você tem. Mas não é aquele conceito que você só vai chegar a essa consciência vivendo ali de uma forma muito humilde. Isso é um conceito que as pessoas traduziram de uma forma muito equivocada dentro da minha percepção. Hoje eu tenho uma vida confortável. Não me falta nada. Tudo que eu preciso para cumprir com a minha jornada, para cumprir com a minha missão nessa existência, eu tenho aqui. Não me falta nada. Mas isso facilita a minha jornada. Mas se eu perder isso aqui, bem, isso aqui eu construí. Eu não tinha da forma que eu tenho. Então eu sei viver também da outra forma. Eu vivi. E não me impedia de fazer o que eu estou fazendo. O desapego é justamente isso. Eu sou consciente que tudo isso aqui é passageiro, é efêmero. Então deixa eu usufruir. Se eu tenho condições de ter um carro para me levar para cima e para baixo para cumprir com o meu trabalho, ok. Ele está cumprindo com a missão dele. Se eu tenho uma casa confortável, ok. Mas eu não fico apegado a isso. Isso me dá facilidade e me possibilita eu aprimorar mais. Hoje eu estou aqui com você, num domingo, eu poderia estar descansando, eu poderia estar com a minha família, porque eu trabalho de segunda a sábado. Não, deixa aqui compartilhar. Porque se eu tenho toda essa base, então deixa eu entregar mais. Essa é uma lei, dar e receber. O quanto eu estou doando
para que eu possa receber. O universo funciona dessa forma. E eu estou bem com esse fluxo de dar e receber. E eu procuro sempre dar mais do que aquilo que, às vezes, eu ofereço. Sempre mais. Porque teve um mestre que dizia que é dando que se recebe. E o que eu vejo as pessoas só pedindo, querendo e pedindo. Ou seja, o fluxo de prosperidade dessa pessoa não está alinhada. Isso é inteligência espiritual. Aqui. Os mestres deixaram, as grandes mentes deixaram o caminho. Olha, eles escreveram. É dando que se recebe. O universo é troca. Eu cuido aqui da natureza, a natureza me cuida. Eu estou fazendo um reflorestamento, estamos fazendo um reflorestamento, a gente vai ter mais água potável. Nós temos uma horta coletiva, então a gente tem um alimento mais puro. Ou seja, então a gente não vai adoecer facilmente. Então eu não preciso ter plano de saúde agora, eu posso empurrar mais para frente. Deixa eu entender sobre chá, deixa eu estudar sobre homeopatia. Como eu posso cuidar da minha saúde? Para que eu não precise estar ali sendo mais um dentro, né, dos hospitais que estão ali abarrotados de pessoas doentes. Mas por que elas não têm consciência? Ela adoece e quer que o médico dê jeito. Ué, é uma lei de causa e efeito. Eu cuido da minha saúde, eu sou inteligente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para entender o seguinte, olha, cuida desse aparelho, cuida desse avatar, porque esse veículo vai com você até o final. Se você tiver que ficar aqui 100 anos, tu vai arrastar ele até os 100 anos. Agora, eu não quero arrastar ele. Eu quero que ele me conduza como ele vem me conduzindo. Mas para isso, eu tenho que ser inteligente. O que eu como, o que eu bebo, o que eu escuto, o que eu leio, qual é o ambiente que eu vivo, qual é o lugar que eu vivo. Então eu quero qualidade de vida para que eu possa chegar lá aos meus 90 anos, ainda estando aqui com vocês. Trocando informação. Sabe? Trocando. Pelo menos é assim que eu entendo. Eu só vou poder confirmar com vocês sobre isso que eu estou falando quando tiver com meus 90 anos. E eu falo, pô, como é que você faz para chegar a assim, ó, isso, foi assim que eu fiz. Adapto na vida de vocês e vê se vai funcionar. Porque tudo que eu também estou falando aqui com vocês, eu estou trocando a minha experiência, passando a minha percepção daquilo que eu entendo. Então, é a minha verdade. Vai fazer sentido? Vai tocar em alguma coisa que para você já faz, você já tinha uma noção, pô, cara, tá batendo, tá fechando, ok, ótimo, show de bola. Tá? Então, não é para seguir ali cegamente. Reflexões. Como um bom filósofo, estou trazendo aqui reflexões. E trocando com vocês. Essa é a proposta desses encontros aqui. Quando a gente vai para a filosofia, a gente vai ver ali, né, Sócrates, Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, Santo Aquino, todos eles falam, dentro da filosofia, sobre esse termo da alma, do espírito. Ok? Então, a gente tem, desde as filosofias, falando sobre isso, principalmente ali na Grécia, que beberam dessas fontes orientais. Eu não vou aqui me aprofundar muito nisso, mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que todas as tradições falam e falavam dessa inteligência espiritual. Tá? E aí passei por Jung, falei um pouquinho sobre Freud em relação a essas questões da doença, todo esse processo em relação a tudo isso que eu estou aqui falando para vocês. Tá? Então, espiritualmente, voltando a o termo inteligência espiritual, a gente falou de 7 centros de força. Eu vou me concentrar um pouco mais nisso, que eu acho que isso aqui é interessante para nós hoje. Então, falei da glândula do topo da cabeça, que é a principal, ela alinha, tá? Dentro dessa visão dos centros de força, a gente vai ver uma divisão bem interessante. Desses 7, a gente pode dividir que abaixo do umbigo nós temos uma consciência, 3 chakras abaixo do umbigo, e 3 acima do tórax. Então, centro tórax, daqui para cima nós temos mais 3. Essa divisão, ela vai representar um triângulo de cabeça para cima e um triângulo de cabeça para baixo. No centro, o anahata, alma.
Então, na tradição de mais antigas filosóficas, tanto na Índia, principalmente a gente fala sobre isso, que a morada da alma é no centro do tórax, não é o coração. O coração é a parte biológica. Tórax, no centro, é a morada da alma. Aqui eu quero falar sobre a diferença de emoção e sentimento. Para ficar claro para vocês, emoção é tudo aquilo que está dentro do universo do prazer. Tá? Tudo aquilo que me traz prazer são emoções. E tudo aquilo que me traz um sentimento vem da alma. Né? Está aqui. Eu senti o chamado de estar aqui hoje. Eu cheguei nesse lugar e me sentir bem. Eu disse sim para aquela pessoa e eu senti uma paz interna. Você está na consciência da inteligência espiritual. Okay? Essa inteligência espiritual, ela habita no centro do tórax. Quando eu fico com raiva, quando eu fico triste porque eu perdi o ego. E hoje o mundo é governado, pelo menos que a gente acaba assistindo no noticiário, quem governa hoje, praticamente, né, teoricamente, que eles colocam das grandes nações, é a consciência do ego. Eu não preciso me estender muito sobre esse assunto, que vocês vão entender a diferença. Tá? Então, diferença entre sentimento e emoção. Prazer, desejo, a fome, o sono, isso tudo é instinto. E está aqui, eu preciso matar a minha fome, uau. Eu preciso dormir. Essas emoções, esses prazeres, ai, que bom, dormi também. Eu estava com uma fome, agora eu comi, que sensação boa. Faz parte desse avatar, desse aparelho. Quando eu tenho a prática, agora vamos falar aqui então, deixa eu entrar logo nesse universo assim, das práticas. Como eu faço para que eu possa ter, né, essa harmonia, esse equilíbrio? Então, para que eu possa estar fazendo e mantendo esse equilíbrio, essa harmonia, nós precisamos ter diariamente, e dependendo, eu já estou nisso, eu vou colocar aqui com uma disciplina ali, né, vamos dizer assim, diária e constante, eu vou botar de 15 anos para cá, eu estou 30 nisso, mas de 15 anos para cá eu entendi, né, a importância de ter essa disciplina, diária e constante. Essa disciplina vamos lá. Na Índia, eu vou ser repetitivo aqui, quem já assistiu outras aulas vai relembrar que eu já falei sobre isso. Na Índia, eles tinham umas observações que, quando as pessoas chegavam lá no mosteiro, totalmente disfuncional, perdido, querendo até se matar, enfim, todo esse processo da loucura, de se estar perdido, ela ia para um mosteiro daquele e ela começava a fazer parte de todo o sistema, né, do mosteiro. E uma das coisas que é comum em todos esses lugares é, assim que acorda de manhã, a primeira prática da manhã é uma prática interna, vamos dizer assim, uma prática mais espiritual, cuidar do meu espírito. Cuidar do meu espírito, gente, não tem a ver com falar de espiritualidade, né, de um ser espiritual, de uma entidade, não é isso, eu estou cuidando da minha essência espiritual, da minha centelha divina, dessa consciência que organiza e que anima esse corpo. Isso é cuidar do mesmo, por isso que a gente chama de inteligência espiritual. Poderia dizer inteligência divina, inteligência do Atma? Não. Mas dentro hoje do próprio Conselho de Medicina, se já tem essa classificação, eu até anotei aqui para não perder aqui, a classificação CID-10 F44.3, que já fala, então,
A Organização Mundial da Saúde inseriu o termo espiritualidade como conceito de saúde e bem-estar. A classificação é CID-10 F44.3. Como desenvolver a inteligência espiritual? Por quê? Dentro da psiquiatria, e eu trabalhei em clínicas dentro desse universo da saúde mental, uma das coisas que eu presenciei muito lá dentro é que muito daquele distúrbio que a pessoa já perdeu a sua autonomia. O que é perder a sua autonomia? Você agora depende de uma pessoa para tomar conta de você, porque a consciência, essa consciência lógica, racional, tá? Que hoje a neurociência está se falando tanto, que a parte frontal do cérebro é a nossa parte mais nobre. Ok? Que quando você perde essa consciência, que é a consciência que organiza a nossa vida, que é a consciência que organiza a minha agenda, eu tenho uma certa programação, teoricamente, eu sou o gestor, né, desse meu mundo material, da organização da minha vida, dos meus projetos de vida, dos meus estudos, né, dos meus sonhos. Como eu vou estruturar para chegar lá? Ela é essa parte lógica frontal. Ok? A glândula pineal tem uma importância muito grande para essa parte frontal do cérebro. E aí eu tenho aqui uma outra sala que eu falo sobre a importância do sono, e aí eu falo mais sobre essa glândula. A gente vai entender todo esse processo, tá? Sobre o sono, essa glândula, e ter uma mente mais criativa, mais funcional. Isso é toda a parte biológica. Eu estou aqui no universo biológico. Então, eles entendem hoje, já consideram hoje, que algumas disfunções, alguns sintomas neurológicos estão vinculados a essa questão da inteligência espiritual da pessoa. E quando eu trabalhei nessas clínicas, os surtos psicóticos, aquelas disfunções que estavam ali acontecendo com aqueles pacientes que estavam ali, muitos deles eram que não cuidou dessa inteligência, algumas tradições filosóficas vai chamar isso de mediunidade. O que é mediunidade dentro de algumas tradições? O intermediário, aquele que faz a ponte entre outros planos e esse plano. Um exemplo de uma pessoa que é médium, um compositor, por exemplo. Seja letrista ou músico. Da onde vem a música que um compositor ela vai ouvindo, vai construindo, até que ele pega o instrumento dele, ele começa ali. Da onde vem isso? Quem captou isso? Alguém que é um canal para música. De tanto ele tocar música, tá com os instrumentos, ele desenvolve essa capacidade de captar com a sua inteligência espiritual, porque está num outro plano, tá? Essa consciência espiritual, ela não está vinculada ao sistema biológico. O sistema biológico, eu já coloquei aqui para vocês o que é. Ele vai captando, e ele vai codificando e vai construindo. Um letrista é a mesma coisa. Né? De onde vem a inspiração de uma frase? Ele pega aquela frase e anota. E aí ele fica ali, né? Ele vai entrando num estado de um transe. Ele entra naquele transe, ele contempla uma natureza, ele olha para o céu, aquela coisa toda, e ali vem. Ele está fazendo o quê? Ele está se desligando um pouco dessa consciência mais orgânica e está abrindo um outro campo. Esse é o intermediário, ele está sendo intermediário de um plano para o outro. Então, o termo mediunidade, para algumas tradições, que é o que eu gosto muito, me faz muito sentido, é esse termo de ser o quê? Uma ponte. Ele é um médium que ele vai intermediando esses planos. E aí cada cultura e tradição vai dar um nome para isso. Ok? Vamos só entender isso. Isso é inteligência espiritual. Então, o que acontece? O que eu via dentro dessas clínicas? Essas pessoas ignoraram essa sensibilidade. Essas pessoas ignoraram, tá, esse dom que ela tinha. E aí, o que aconteceu? Desarmonizou biologicamente,
toda vez que você tomar um remédio psiquiátrico, o teu cérebro não é mais o mesmo. E às vezes para sair é complicado. Então, assim, eu já estou com 60 anos de idade. Nunca precisei. Estou sempre no meu chazinho. Essa época agora do frio foi ótimo. Nossa, eu fiz aqui um mix de chá. Toda noite. Tá? Foi ótimo para o meu sistema nervoso, para o meu cérebro. Chá. Que são ali calmantes, né? Cada um com a sua especialização. É a farmácia. Ok? Esse sim eu utilizo. Estou um pouquinho agitado, estou um pouquinho, né? É natural sair um pouquinho, por mais que eu tenha todo o meu conhecimento, sai um pouco. Tem dia que eu atendo aqui 8, 10 pessoas, com fonezinho no ouvido e são histórias diferentes, são universos diferentes. Como é que você acha que fica a minha cabeça no final do dia? Eu sou obrigado a fazer uma meditação antes de dormir e tomar um chazinho, para que todos aqueles universos que eu escutei ali, sabe, não se confunda com a minha história, enfim. Então, até para ser terapeuta, você tem que também ter esse dom, essa habilidade para ouvir. Né? É a escuta. Um bom terapeuta tem uma boa escuta. Ele sabe ouvir e entender o universo das pessoas. Tá? Então, as minhas práticas são as mesmas parecidas dessas tradições. De manhã cedo, uma prática de silêncio, meditação, ele acionava essa consciência mais divina, depois tinha uma leitura, um estudo, e durante o dia colocava em prática aquilo que ele estava estudando. Depois de 5, 6 anos, essa pessoa era uma outra pessoa. O que foi que mudou nessas pessoas? Eles davam um nome, né? Que foi Buda, que foi Krishna, que foi Shiva. Cada tradição ia dar um nome para aquilo ali. Não importa qual era o nome que eles estavam dando. Tá? Então, o que a neurociência entende? Tá? Que todos os dias, quando a gente acorda de manhã, o nosso cérebro ele está 100% funcionando biologicamente. Mas os nossos padrões de comportamento, eles não se encaixam logo na hora. Já teve aquela sensação que às vezes você acorda, pô, peraí, que dia é hoje mesmo? Peraí, o que eu tenho que fazer? Aquela coisa toda. Porque ainda, sabe? Não encaixou. Aí eu vou fazer uma analogia com o celular. Quando eu desligo o celular, que eu boto ele para carregar, ok? Todo o sistema dele apaga. Quando eu ligo ele de manhã cedo, o programa que já vem no celular, eles estão ativos, mas as redes sociais, eu vou fazer essa analogia, você não consegue acessar logo de uma vez. Precisa de um tempo para que o aparelho acione essas redes sociais. Analogia é o mesmo com nossos comportamentos. Tá? Se esses comportamentos já são repetitivos há anos e anos, eles estão no automático. Então, todo dia eu acordo, faço a mesma coisa. Saio pelo lado da cama tal, vou ao banheiro, tomo banho, aquela coisa toda, tomo meu café e saio para trabalhar, ou saio para fazer qualquer outra coisa. Todo dia a mesma coisa. Você está programado. Há um programa aí. Agora, se eu acordo de manhã cedo, tá? Posso até ir tomar meu banho, né? Aqueles dias mais quentes, aquela coisa, eu tomo lá meu banho, não faço mais nada, tomei meu banho, venho para uma prática, sento aqui, fecho os olhos, respiro, prática de respiração, entro no meu mundo interno, alinho a minha consciência, na realidade, a principal, e alinho todas as outras. Me conectei com essa essência. Respirei, eu olhei para o meu mundo. Quando eu fecho os olhos e olho para o meu mundo, está em paz? Agradeça. Se não está em paz, procure entender o que está acontecendo. Eu alinhei primeiro com a minha consciência Atma, centelha divina, minha consciência espiritual. Depois eu vou para o mundo. Quais são as demandas do mundo? E ali é o César, o personagem, o terapeuta, o professor, o irmão, o marido, o pai. Esse é o personagem que eu tenho que representar naquele dia. Mas eu já fiz a minha conexão. Durante o dia, eu faço intervalos. Um exemplo, daqui a 2, 3, 4 horas, eu vou parar e vou fazer uma prática de respiração. Para quê? Para que eu me conecte de novo. Volte para a minha consciência, para o meu centro. Tudo que eu fiquei fazendo, tudo aquilo que eu estou, ele vai desalinhando, ele vai saindo do eixo.
eu volto para a minha prática, respiro. Ok? À noite, quando eu vou dormir, é o mesmo processo. Eu não vou dormir sem antes sentar, fazer um silêncio, olhar para o meu mundo interno. Foi um dia super tranquilo, ok? Mas tem aqueles dias que tem confusão, que emocionalmente você, né, se envolveu, notícias ruins, enfim, você não está alinhado, está totalmente desalinhado. Teu sono não vai ser bom, você vai ter pesadelos, você não vai dormir direito. Olha a complicação já para a parte biológica. É uma prática antes de dormir. E o dia seguinte é a mesma coisa. Então, eu, durante o dia, eu faço umas 4, 5 vezes. Quando eu terminar aqui com vocês podem ter certeza. O que eu vou fazer? Vou parar aqui, fechar os olhos, 5, 10 minutos só respirando. Volto para o meu centro. Cumpri com a minha missão de hoje e volto para o meu centro. Missão cumprida, estou em paz. E agora eu tenho outros afazeres. Eu estou o tempo todo voltando para esse centro. Por quê? Lembra? Tudo aqui fora me leva para o mundo externo. E eu tenho que fazer um equilíbrio, eu tenho que equilibrar mais isso, de estar o tempo todo nessa respiração consciente. Essa respiração consciente. Tá? Então, eu queria convidar todos aqui agora para que a gente possa fazer essa prática, que é a prática que eu faço nesses intervalos durante o dia, tá? Faço 4, 5 vezes durante o dia. E se tiver mais necessidade, eu faço. Por quê? Essa prática, ela é a respiração do diafragma. É uma respiração dentro da tradição do yoga, dos pranayama, tá? Que eu não vou me aprofundar aqui. Tem várias técnicas. Essa é utilizada, tá? Para cima do pânico, do medo, de ansiedade, quando você começa a perder, né? O seu controle mental, quando as emoções começam a tomar conta de você, que você vai matar o outro, que você vai gritar com o outro, que tu vai jogar alguma coisa no outro, você tem que antecipar. Para, respira, volta para o teu centro. Quem está querendo jogar alguma coisa no outro ou matar o outro é o teu ego. E esse ego tem camadas do homem da caverna, esse ego tem camadas do eu animal, esse ego tem camada da consciência do mineral, aquele cara que sabe. Eu, em alguns momentos, quando eu morava no Rio, eu trabalhei com um projeto que a gente atendia várias instituições da prefeitura e do governo. Fiz alguns trabalhos dentro de batalhão, não curti muito, presídio, coisas simples, né? Aquelas pessoas estavam já se preparando para voltar para a sociedade, então a gente tinha um trabalho ali de preparar essas pessoas. Dentro do presídio, uma frase que me marcou muito, que eu mais escutava deles, tá? Tipo assim, ó, daqui a 6, 7 meses, ele já estava indo para casa, final de semana ia para casa, durante a semana voltava, já estava trabalhando, então já sabe, vinha numa camada, e a gente pegava esse local para trabalhar, eu e vários outros terapeutas. O que eles mais falavam para mim era assim: professor, se eu tivesse pensado 2 vezes, eu não teria feito o que eu fiz. Professor, eu não me lembro o que foi que eu fiz. Me subiu um negócio, tomou conta de mim. Quando eu dei por mim, eu já tinha feito. Por isso eu estou aqui hoje. Olha, aquilo que Freud, aí eu vou lá atrás, classificou tão bem. Que a nossa mente lógica, que bom que a nossa mente lógica tem a capacidade, tá, de limitar o nosso inconsciente. Por quê? Essa consciência do homem da caverna, do animal, do predador, está em todos nós temos essa consciência, só que ela está bem administrada pela parte lógica. Um animal, quando encontra uma cachorra no cio, ele não quer saber, eles vão lá e vão transar, eles vão procriar. Por quê? Porque ali não há sentimento. A diferença entre nós e o animal, espero eu, mas eu vejo muita coisa que não é bem assim. Quando eu me relaciono com a minha esposa, é por amor, não é por instinto. É amor. O animal não tem amor, é instinto. Ok? Essa é uma das diferenças, que eu não sei se eu vejo muitas vezes, né? Às vezes eu olho assim e falo, cara, pior do que um animal. Porque nós temos essas camadas. Né? Quando alguém
sabe? Mata o outro de uma forma, sabe? Aqueles psicopatas. Que consciência é aquela? Mas como? Ele era o juiz daquela cidade, era um psicopata de série? Olha, estudei muito isso em psicanálise, para entender o que é o inconsciente. E aí, por que nós somos apenas 5% conscientes de todo o nosso potencial? Ou de tudo aquilo que está inconsciente? Na minha percepção, aí está a nossa chave de segurança. Nós não temos capacidade de acessar tudo isso. Já viu uma pessoa em surto? Eu falei, eu trabalhei em clínicas. Quando ela estava na época do surto dela, deu vontade de fazer o número 2, ele abaixava a calça e fazia, onde ele estivesse. Não importa se ele estava no refeitório, se ele estava no corredor, não importa. Olha, eles não têm a parte lógica. Perdeu, por isso perdeu a autonomia. Perde essa mente lógica para vocês verem se vocês não vão precisar de alguém para tomar conta de vocês. Quando você adoece, a doença vem pelo cérebro e vai afetando. Imagine você, quando chegar a uma certa idade, ter que ter alguém para trocar sua fralda, para te dar banho, para te botar no sol, para te tirar do sol. E se você não tiver um cuidador que seja amoroso, está ali só para ganhar o seu dinheiro. Olha como é que nossa saúde é a maior riqueza de um homem. Isso é uma coisa que eu aprendi trabalhando em clínica. Para mim, a maior riqueza de um homem, a maior fortuna que eu quero ter na minha vida é saúde até o final. Eu não tenho que depender de ninguém para me levar em nenhum lugar, sabe? Aí eu tenho que cuidar disso aqui. Cérebro. E aí eu tenho que ser inteligente, entender o que eu posso comer, o que eu não, o que é alimento e o que é doença. Tem muita coisa que você come que não é alimento. É comida que vai te adoecer. Mas por prazer. Ah, mas que gostoso comer isso. Ah, que prazeroso. Né? Aí quando a conta chega, quando está com uma certa idade, aí quer que realmente a rede de saúde dê conta. Cara, não tem como dar conta, ninguém tem consciência. Ok? Então, quando eu faço essas práticas, né, eu começo a ter consciência daquilo que realmente eu tenho que fazer para ter essa vida mais organizada. Então, quando a gente perde essa consciência, quem assumiu foi as emoções. Lembra? Natureza emocional é o que faz a leitura de tudo. Essa respiração do diafragma, ela tem a capacidade de modular. Quando a gente perde a consciência, a gente está na consciência do instinto. O instinto é simpático, luta e fuga. Não importa, acionou. Quando eu faço essa respiração, eu vou para o parasimpático, que é estado de controle. É um estado mais aqui agora. E isso é um conhecimento dos yogis. Tem outras práticas de respiração, mas o que nos interessa aqui hoje é essa. E é essa que eu faço nesses intervalos. Eu alinho o meu estado de consciência. Eu administro a minha natureza emocional através dessa respiração. Então, eu vou convidar todos vocês, tá? Depois disso, eu estou finalizando e a gente vai, então, abrir para o nosso bate-papo para não ficar muito tarde. Tá? Então, eu vou pedir a todos vocês, né, para fechar os olhos, sente confortavelmente. Quando eu observo a minha respiração conscientemente, observar conscientemente é sair da respiração automática. Até então, estou falando com vocês, minha respiração está automática. Agora eu vou prestar atenção na minha respiração. Eu acionei essa consciência mais espiritual em mim. Então, vamos fechar os olhos e vamos inspirar profundamente pela narina. Projeta o abdômen para fora. Conta 5 cheio, solta suavemente pela narina. Puxa o abdômen para dentro. É importante esse movimento abdominal. 5 vazio. 5 cheio. 5 vazio. Encontra seu ritmo e fique até eu chamar vocês. Olhos fechados. Observe a respiração. 5 cheio, 5 vazio. E vai relaxando. E vai relaxando. Relaxa sua face, seus ombros. E encontra seu ritmo. Há um ritmo interno. Encontra seu ritmo interno.